com você. Bem, pessoal, hoje, dia 24 de março, estamos aqui mais uma vez na LGPD, grupo de estudos, e a nossa pauta hoje vai focar, a gente vai tirar um pouco o foco do TI, que a gente estava comentando até então, muito importante nesse contexto, mas vamos voltar um pouquinho, voltar à LGPD, e trazer alguns insights, falar alguma coisa a respeito dos processos de adequação que envolvem as empresas B2C e B2B. Ok? Seria importante, eu não sei, Pedro, se a gente pede autorização do pessoal para gravar agora ou no final. Não, eu acho que você pode estar fazendo pedido agora, e essa é uma discussão que sempre tem que ser colocada, né? De vez em quando tem que falar, que a gente está gravando. Okay. Então, precisamos das autorizações, porque está em gravação. Tudo bem? Ok para vocês? Ok. Eber Lucas, ok. Ok. Então, vamos lá, pessoal. A ideia é a gente... eu preparei alguma coisa ainda ontem à noite, rapidinho, para estar falando aqui, para servir de base de discussão no decorrer da nossa live aí. Eu coloquei de uma forma um pouco mais ampla, mas evidentemente que a gente pode descer alguns degraus na nossa discussão, ok? Então, o que eu penso é o seguinte, quando se fala em B2C, a gente faz negócio com o cliente final. E o B2B, a gente faz negócio com empresas. Né? O B2C, ao consumidor final, a venda a um cliente, ela cria, normalmente, uma gama de dados enorme. O tempo todo, ela está criando dados. Porque ela age como, basicamente, como controladora o tempo todo. Né? Sob a ótica da LGPD, quando a gente faz o mapeamento, a gente sempre, é uma coisa muito importante isso, a gente visa sempre as áreas de negócio. Acho que um grande trunfo que a LGPD trouxe foi dar maior visibilidade interdepartamental das áreas de negócio. Um departamento, ele saber exatamente as funções, ele saber as necessidades, ele conhecer mais profundamente as outras áreas de negócio. Porque, normalmente, nas empresas, isso é feito no dia a dia e, muitas vezes, até na correria. E quando você faz esse mapeamento de dados, que envolve outros departamentos, isso fica mais claro. E quando você tem, no final, o relatório de impacto, as políticas de privacidade, enfim, o pessoal de processos faz todo o conteúdo de compliance. Isso, passando de empresa a empresa, as coisas ficam muito mais claras. Eu vejo assim. E algumas empresas a gente sentiu isso. Pegando feedback de alguns gestores, eles comentaram que realmente ficou mais claro o que cada departamento faz, as suas limitações, enfim. O tratamento de dados, de uma maneira ampla e restrita, nas empresas B2C, ele é muito mais crítico, exatamente porque ele está lidando com dados diretamente ele tem os dados do titular dos dados. Né? Por quê? Porque a gente vai ver o B2B, que boa parte dele, ele age como operador. Ele também é controlador, mas boa parte dele, ele age como operador. Enquanto a empresa B2C, ela age normalmente como controladora, diretamente fazendo a coleta, fazendo o tratamento dos dados do titular. E a definição no mapa de risco dessas empresas, depois de pronto, a gente percebe que a prioridade com os processos são bem mais sensíveis do que a gente vai ver com o B2B. Né?
E a empresa B2B, pelas suas características, ela é uma empresa mais exposta, ela é mais tangível ao público e mais presente nas práticas de consumo. Por exemplo, você pede referências em qualquer lugar. Me fala 3 empresas, me fala 5 empresas que você conhece. Normalmente, as pessoas vão citar empresas B2C, aquelas que elas têm contato, que ela faz compra, né? E uma eventual paralisação numa empresa B2C, a gente tem visto aí o caso da Renner, Submarino, Americanas, né? O impacto, inclusive na mídia, é muito maior, né? A imagem gera, tem a possibilidade, isso sempre vai acontecer de uma forma ou outra, gerar uma imagem negativa no público. Evidentemente, além de outros prejuízos, né? Financeiro, inclusive. No caso da B2B, o fluxo de dados, ela tem menos fluxo de dados dos seus processos. E quando a gente trata de processo de adequação, né, dentro da LGPD, o foco da B2B é nos funcionários em relação ao RH e cuidado especial na área de segurança de dados. Por que eu digo isso? Nas empresas B2B, as parcerias, elas são geralmente muito fortes, consistentes, e os interesses, eles são bilaterais. Porque, normalmente, a empresa B2B ela está fornecendo produto para alguma outra empresa, de igual porte dela, ou, normalmente, maior. Então, ela não aparece tanto para o público. O forte dela são as pessoas que estão dentro da empresa. Geralmente, são pessoas bem mais, com mais habilidades, com mais competências do que as empresas B2C. Ela atua também como operadora, quando ela executa serviços a terceiros, né? Então, ela tem essa bipolaridade, né? Ela trabalha ela é controladora e, ao mesmo tempo, ela é operadora. É importante lembrar que na LGPD existe a previsão de responsabilidade solidária, né, entre aqueles que compartilham dados pessoais. E a exigência de adequação se torna maior, e isso existe um efeito dominó em relação a isso. Porque uma montadora de veículo, por exemplo, imagina a quantidade de empresas operadoras, empresas que criam produtos e serviços para ela, e só para ela, muitas vezes. E quando a gente percebe que tem algum problema nas montadoras, por exemplo, existe uma cadeia de suprimentos que é afetada, né? Isso são as empresas, geralmente empresas B2B. Os clientes, tanto B2B, né, outras empresas, e os consumidores, eles vão exigir conformidade, rever políticas de segurança, rever contratos de produtividade, revisar prazos, condutas, qualificações. Foi assim que as empresas europeias começaram a pressionar as empresas brasileiras, porque o que acontecia? As empresas brasileiras não tinham nenhum tipo de gestão de proteção de dados, nem se preocupavam muito com o aspecto de segurança, enquanto as empresas europeias já estavam sob a legislação da GDPR. E o pessoal pressionando, porque muitas empresas brasileiras prestam serviço para as empresas europeias, produtos e serviços. E essa pressão chegou a um ponto tal que as empresas brasileiras, através das suas associações, solicitou ao governo que tivesse uma lei rapidinha. Muito se fala isso foi
uma conquista da sociedade, o Congresso que nada. Isso aí foi uma pressão das empresas europeias junto às empresas brasileiras que prestavam serviço para eles. Acho que chegou um tempo que algumas empresas, na iminência de ter contrato cancelado, né, começou, junto às suas associações, a fazer esse tipo de solicitação aos congressistas, que se criasse uma lei. Por isso mesmo, nem houve tempo, outro detalhe, nem houve tempo de se criar uma lei. Pegou-se o GDPR, foram feitas algumas intervenções básicas, pontuais, e criada a LGPD. Tanto que a nossa LGPD, 85% é cópia da LGPD. Né? Eu creio que esses fatores eles já são suficientes, né, para uma empresa B2B ela investir e dar prioridade em alguns processos que atendam às suas necessidades operacionais. Né? Eu, particularmente, acho um equívoco a gente utilizar a mesma régua nos processos de adequação, né? Diante da total de grandes particularidades que consiste, né? E são bastante previsíveis entre as empresas B2B e B2C. Era isso que eu tinha para colocar, pessoal. Agora fica por conta que eu gostaria de ver a opinião de vocês. Senhores? Só fazer um comentário aqui para ilustrar o que você falou, Rosimbo. Eu, por exemplo, lido com vários clientes que são exatamente o que você está falando. Eu lido com grandes call centers e aí os call centers atendem clientes. O que eu tenho sido procurado é para proteger não só tão especificamente os profissionais corporativos, mas, acima de tudo, a cadeia de suprimentos, ou seja, os negócios com os quais o cliente de call center atende. Então, eu acabo atendendo um call center, mas, na realidade, eu estou atendendo vários segmentos, porque o call center está ligado à área financeira, atende clientes da área financeira, da área de retail, da área de insurance, da área de legal office, enfim, aí espalha o leque. Então, essa cadeia de suprimentos é importante, porque quando as empresas fazem interface, o que acontece? Aquilo que você falou, o processo de invasão é solidário. Se uma empresa for invadida e isso passar a invasão para dentro do ambiente tecnológico do outro cliente, ele responde também perante a LGPD. Então, está aí um exemplo. Call centers resumem muito o que você está dizendo, porque o call center não atende um cliente, ele atende vários. Exato. Eu acho que uma preocupação que existe fundamental, que isso aí eu falo para alguns clientes, é a preocupação em relação eu acho que a principal preocupação, além do RH na empresa B2B, é o aspecto de segurança. Porque muitas empresas B2B, né, cria produtos e serviços, ela de alguma forma ela está conectada, ela está ligada, né, a outra empresa. Né? E tem muito tráfego, não só a coisa física, né, da empresa, digamos, vamos colocar tipo assim, da montadora, né, a empresa que pega vários materiais ou pega muitos serviços de outras empresas. Não é só estacionar o caminhão na frente, pegar o material e levar. Mas hoje, boa parte desse tráfego é via internet, são serviços. Né? Então, a preocupação em relação à área de segurança da informação para que, imagina, uma empresa, né, B2B, fornecedora de um tipo de produto sensível, fundamental para o desenvolvimento de um produto final. Né? Essa empresa é invadida, ela não só ela compromete a empresa final, como pode ela comprometer toda uma cadeia de suprimentos. Né? Então, nós, como facilitadores da LGPD, consultores da LGPD, nos nossos
processos de adequação, eu tenho que ter muito cuidado, né? Um carinho todo especial para a área de segurança de informação. Não é que a gente não deva ter também com a empresa B2C, tá? Não é isso que eu estou falando, tá? É aquele olhar especial da empresa B2C. Eber Lucas, você levantou a mão, precisa abrir o seu microfone, você tem a palavra. Obrigado, Orozimbo. O Morelli puxou essa discussão interessante, né, sobre a relação na cadeia de valor, né, e como ela se toca, e nesse ponto de tangenciamento, nesse ponto de conexão, né, da cadeia de valor, Orozimbo, eu estava pensando aqui, né, que talvez uma medida de boa prática na parte de segurança seria criar ambientes entre as empresas, nessa parte da cadeia de negócio onde elas se tocam, né, para criar frameworks que fossem adaptáveis e utilizáveis dentro dessa relação, né? Por exemplo, assim, vamos exigir, vamos colocar, vamos convencionar aqui de que para a nossa relação nós exigimos pelo menos que os participantes dela tenham aqui um framework de segurança, um standard, um padrão que fosse qualificado ali, já fazer essa qualificação entre fornecedores, entre clientes, né, e trabalhar essa cultura dentro de uma forma mais horizontal e pulverizada dentro das organizações dessas relações, criar esses ambientes de conversação, esses ambientes de discussões para estabelecer padrões que possam ser colocados como um mínimo de segurança, né? A gente entender como estamos tratando com os nossos parceiros estão tratando conosco a segurança da informação. Não necessariamente já colocando somente a LGPD, mas claro que ela vê o viés, né? Porque eu gosto de pensar que a lei fala proteção de dados, e aí eu pego e ramifico como segurança e tratamento, né? Mas pensando aí na segurança dos dados, creio que poderíamos pensar nisso como uma possível solução, uma boa prática, né, Morelli? Sim, e é pertinente o que você está falando, Weber, pelo seguinte, dos últimos tempos para cá, o que eu tenho notado nas reuniões que eu tenho feito, é que cresceu a preocupação não só com a proteção do ambiente corporativo, mas, sobretudo, na cadeia de suprimentos. Porque, assim, eu posso me proteger, como é que eu vou garantir que a pessoa que eu me relaciono, a empresa que eu me relaciono, está protegida? Entendeu? Então, essa preocupação tem crescido, assim, vertiginosamente. Toda relação que você faz com clientes para proteger o ambiente corporativo, ele impõe também uma aplicação na cadeia de suprimentos. Alguns textos, alguns conteúdos que eu tenho visto a partir da visão da GDPR europeia, a preocupação deles em relação à cadeia de suprimento é total. Sim. É uma preocupação imensa, porque é aquilo, repetindo aquilo que eu falei agora mesmo, é uma cadeia, né? Você cria uma empresa, né? A sua empresa ela tem essa conexão, né? Você imagina uma montadora de quantas empresas satélites ela tem, né? Bastou uma delas parar, as outras em cadeia, efeito dominó, né? Efeito dominó também vai parando, até que ela também pare. Né? Porque ela era quando eu trabalho com just in time, né? Aquele processo que você produz conforme a demanda, né? Então, de repente, você não tem estoque, né? O que você está produzindo hoje é para a semana que vem. Você parou a sua produção, né? Para do outro, aí realmente fica complicado, né? Então, não só aqui, como também nos Estados Unidos, depois daquele evento da SolarWinds, né? Que se tiver tempo de falar da SolarWinds, que é um caso assim sinistro, né? É uma coisa assim um dos crimes mais perfeitos de cibersegurança que já foi feito até hoje, né? É uma coisa assim fantástica, né? A SolarWinds ela foi como é que o pessoal fala, ela foi impactada com cybercrime. Na verdade, ela foi um, como é que a gente fala, um hospedeiro, né? Porque a coisa foi tão bem feita, não sei se vocês conhecem mais ou menos os detalhes, né? Porque o pessoal infectou os
serviços que ela fornecia para o governo americano. Sim. Então, os serviços que a SolarWinds, né, as atualizações que estava mandando para as secretarias, lá no caso, aqui é o Ministério da Secretaria, né, que estava infectado. Imagina, cara, você da Secretaria de Justiça, Secretaria de Energia, você recebe uma atualização da empresa que presta serviço para você. Onde que você vai passar pela sua cabeça que aquilo está infectado? Né? Isso começou em março, o cara foi descobrir em novembro. Então, os caras acham que os chineses, não sei quem foi, que é chinês ou russo, que tem essas informações de todas essas secretarias há muito tempo. Há 8 meses eles ficaram lá dentro, né? Bisbilhotando, enfim, pegando todas as informações. Né? Sim. Então, esse é um caso bem típico. Eu vou fazer uma brincadeira com você, Orozimbo. Você falou em crime perfeito. Em tecnologia também não existe crime perfeito, sobretudo pela facilitação do agente invadido. Sim. Às vezes não é o crime que é perfeito, é o agente invadido que permitiu o crime. É verdade, é verdade. Dizem que é para mais de 80%, né, a culpa do agente, não das defesas em si, né? É sempre Sim. a culpa humana. Sim. A Verizon, eu já comentei isso aqui, a Verizon traz para a gente uma estatística que mais de 85% das invasões se dão por ações humanas, por falhas humanas. Então, quer dizer, o hacker não vai em cima de firewall, ele até vai, só que é mais difícil você romper um firewall, você romper um antivírus. Ele vai onde é mais fácil, vai na falha humana. Por Exatamente. isso, essa estatística tão alta de invasões atribuídas às falhas humanas. E aí você se junta com empresas com grandes turnovers, aí sim, aí tá bom. Mais, né? Se a empresa não tiver um perfeito controle de acessos, ela tá roubada. A casa vai cair. Eu vejo que o Ulisses chegou por aí. Bom dia, Ulisses. Opa, bom dia, pessoal. Tudo bem aí? Muito bom. Bom dia, Ulisses. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente, depois do Zili, que já levantou a mão, a gente gostaria da opinião de vocês. Tá ok? Zili, abre seu microfone e esteja à vontade. Bom dia de novo. Não, vocês estão plenamente certos no que vocês dizem. Achei muito oportuna essa questão de abordar a LGPD nas B2C, B2B, né? São consumidores diretos, pessoas físicas e empresas, né? Empresa com empresa. Só queria destacar, eu vou falar pouco, que a LGPD envolve realmente a questão de vazamento de dados pessoais, né? Então, quando a gente fala um pouco de B2C, que é o B2C, você tem mais precisamente a questão de colaboradores e terceirizados, né? Mas tem alguns senões que eu vou falar no final, que eu acho que é interessante. Na questão de fornecedores que envolvam o trânsito de dados pessoais, e também sistemas que envolvam o armazenamento e o tratamento de dados pessoais, né? Agora, o que eu queria destacar, que vai ao encontro do que o Morelli falou, é um aspecto que não envolve dados pessoais diretamente, por exemplo, que é a cibersegurança. No caso da cibersegurança, por exemplo, um sistema que tenha muita vulnerabilidade e não envolva dados pessoais, ele é um tremendo risco que vai trazer grande impacto, porque ele se torna uma ponte dentro do ambiente tecnológico, né? Para que o cybercrime tenha acesso a dados pessoais e em outros ativos tecnológicos da empresa, né? Então, LGPD, ela é extremamente útil, na minha opinião, e eu tenho procurado vender isso para os meus contatos, para os meus leads, principalmente porque ela permite que você faça uma grande revisão, uma grande auditoria de como anda a sua empresa
não só na questão de processos de negócios, que permite que você enxergue possíveis melhorias ou possíveis falhas dentro dos processos, mas também permite que você tenha a possibilidade e a oportunidade de ter uma melhor revisão das suas políticas de segurança, né? É isso aí. Ok. Ulisses, a gente gostaria das suas considerações. Abrir meu microfone aqui. Tá certo, o que ele falou aí é verdade, né? A gente tem que estar prezando sempre pelas políticas de segurança. Eu sempre digo que a questão da segurança, ela começa de dentro para fora, né? Eu acho engraçado como a gente tem um paradigma errado. Sempre que pensa em segurança é algo que vem de fora, né? Você pensa num hacker, você pensa num ataque, você pensa, né, em proteger a sua casa. Muitas vezes o vilão está dentro de casa. E o vilão pode ser, inclusive, você. Né? Você está preocupado com o outro e, às vezes, você não tem a prática e não tem o conhecimento de como que você, né, deve se proteger e você erroneamente fica buscando ferramentas, né? Você busca o melhor antivírus, você busca o melhor firewall, enfim, você está buscando sempre ferramentas, mas não sabe usar essas ferramentas. Então, como eu falo sempre assim, se você vai construir uma casa, por exemplo, se o cara colocar para mim uma pá, tijolo, tudo, eu não sei, não adianta o cara me dar a ferramenta porque eu não consigo, eu não tenho habilidade com essas ferramentas, eu não sei utilizar essas ferramentas, né? Terei que colocar na mão de um profissional que saiba usar. Então, a ferramenta em si, ela praticamente não resolve nada. O que resolve, na verdade, é você ter essa consciência, você ter o treinamento, e aí sim você vai buscar ferramentas para auxiliar o teu objetivo, né? Não buscar soluções milagrosas. Então, eu sempre bato nessa tecla que dentro de uma empresa você tem que buscar sempre a parte de treinamento. Eu bato sempre nisso. O treinamento é fundamental para que os funcionários da empresa tenham essa consciência do que é realmente a segurança, né? E que eles saibam, por exemplo, identificar essas possíveis vulnerabilidades que ocorrem muito aí através de phishing, né? A gente discutiu isso naquele curso que a gente teve, né? Existem várias técnicas hoje, e técnicas até eu diria assim, primárias, né? Básicas. O cara não tem uma conta, por exemplo, no Banco do Brasil, mas chega lá dizendo que ele está devendo, né? Que foi atacado o banco dele, ele clica lá para saber, né, o que aconteceu. Então, eu diria assim, o treinamento ele é fundamental, e aí sim, depois desses conceitos que a gente vai lá e busca as ferramentas necessárias. Legal. Antes de continuar, passar a palavra aqui para o Dante, na nossa reunião passada, acho que o Ulisses não estava aí, eu queria aqui publicamente agradecer ao Ulisses o apoio Muito bom. da minha apresentação, da minha parte da apresentação, pelo suporte que ele deu lá. Muito obrigado, Ulisses. Eu teria embananado tudo lá, porque você controlar a fala, né? Você pensar que você vai falar, controlar a slide, isso é complicado, cara. E você fez um trabalho muito legal, publicamente. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra para mim. Legal. Dante. Bom, dentro de tudo que nós estamos falando aí, eu vou expor aqui um caso rápido, 2 minutos, que aconteceu em Belo Horizonte recentemente, tá? Numa empresa, e nós fomos convidados para resolver algumas coisas lá dentro na parte de segurança. O dono da empresa tinha uma rede Wi-Fi segregada, ou seja, tinha uma para os funcionários e outra para os notebooks, para os dispositivos wireless, né? Segregada. Acabou que o dono da empresa acabou distribuindo a senha para alguns funcionários, 2 funcionários, da rede interna. E aí você já sabe o que aconteceu. Já dá para entender. Começou como o Android ele consegue ver a senha, né, dentro das configurações, esse funcionário passou a senha para todo mundo. No final das contas, todos os funcionários tinham acesso. E um telefone, era um telefone já zumbi, ele estava invadido e acabou por invadir a empresa. Resultado, sequestro de dados, paralisação de quase 2 semanas, tá?
por conta do cliente também não ter nenhum mecanismo de backup eficiente, e aí ele ficou fora do ar, realmente, totalmente fora dos negócios durante quase 2 semanas. Esse foi Eu o acho também, assim, eu queria fazer, eu não sei aí também, Pedro, podia te falar assim, se o cara tivesse colocado uma VLAN, que é básico, né? Quando você vai trabalhar com essa parte de Wi-Fi, eu, por exemplo, eu coloco VLAN em tudo, justamente para não ter esse roteamento, não ter esse problema, né? Tudo, em switch, bota VLAN em tudo. Bota VLAN em tudo. Se tivesse colocado, por exemplo, uma VLAN na situação, não teria tido toda essa dor de cabeça aí, né? Pois é, mas Ulisses, o cliente estava sem consultoria, ele não estava bem instruído, tá? Ulisses, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais VLAN para o nosso pessoal jurídico aqui que pode não entender. Tá, vamos lá. A VLAN, na verdade, é de virtual LAN, né? Vamos colocar assim, de uma forma não técnica, seria uma rede paralela, digamos que a gente tira aqui dentro da nossa rede, né? Uma outra forma de identificação. Então, assim, a comunicação ela é feita através do protocolo TCP/IP, né? Ou seja, a gente precisa se comunicar. Esse é o protocolo, vamos colocar de uma forma básica. E cada um tem uma numeração. Então, existe uma classe de numeração que é colocada, vamos colocar assim, numa rede LAN, e nessa virtual LAN eu teria que colocar uma outra classe de rede, né? Então, essa outra classe ela ficaria, digamos, separada da rede principal. Então, obviamente que isso gera vamos colocar assim, um controle de segurança maior, né, para que, por exemplo, se você coloca numa rede Wi-Fi para visitantes, ou até o pessoal que trabalha com câmeras de vídeo também, que eu acho bastante importante, você está colocando também uma VLAN. Se você tem um sistema de VoIP, por exemplo, né, que é o Voice sobre IP, né, que é muito comum também em determinadas empresas, você deve colocar também um sistema de VLAN separado. Enfim, quanto mais você segmentar essa rede com essas classes, né, por serviços, vamos colocar assim, ela fica muito mais difícil, né? Não impossível, obviamente, né? Mas ela fica muito mais difícil de ser invadida. Né? Aí, Não sei se Ulisses, eu consegui explicar aí. aí no caso ele só distribui a senha para a VLAN que ele quer classificar, que ele vai classificar lá. Seria isso. Exatamente. Então essa VLAN é uma classe, né, separada de um endereçamento IP que ficaria somente, por exemplo, para essa classe de visitantes, por exemplo. Mas ela não teria acesso, ela não teria o que a gente chama de roteamento, né? Você não teria um acesso a outra classe, por exemplo, onde estaria essas informações mais críticas, né? E mesmo que você infectasse, por exemplo, essa classe visitantes, ela não teria acesso, digamos, como estava segmentada, ela só teria problema naquela classe e não na empresa inteira. Então você consegue, digamos, separar, né, de uma forma segmentada, como eu falava. Muito obrigado. Legal. Eu posso fazer uma pequena alusão? Claro. Eu quero enaltecer o que o Ulisses falou, e é extremamente importante o que ele falou para a vida da empresa, que é assim, o que vem primeiro? O treinamento ou a ferramenta? E ele está coberto de razão, porque eu estou cansado de ver a empresa compra uma ferramenta, vai treinar o pessoal e descobre que a ferramenta não atende todas as vulnerabilidades. Ou seja, rasgou dinheiro. Então ele está coberto. O treinamento é extremamente importante, inclusive para você se acercar de coisas conceituais, para você saber qual é a ferramenta que cobre as suas dores. E aonde eu vou buscar essas dores? No ambiente natural, aonde estão acontecendo. Por que acontece a invasão? Ela acontece por causa disso, disso, disso. Então eu tenho que escolher uma ferramenta que coíba esses aspectos. Então é assim, você está coberto de razão, Ulisses, de que o treinamento é fundamental para você descobrir o que você quer. E aí você ir no mercado descobrir qual é a ferramenta que te protege nesses aspectos. Eu só acrescentaria um dado que, assim, o treinamento tem sim que vir acompanhado da ferramenta, e eu explico por quê. Nós falamos aí, alguém falou, acho que foi o Weber que falou, em atitude do colaborador, se ele estiver bem treinado, etc. e tal. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa. Dentro do ambiente corporativo, nós também temos que, por mais treinamento que você dê, você também tem o usuário que é mal intencionado, que faz a fraude.
Então, treinamento apenas não vai cobrir esse processo. Aí sim entra a ferramenta que coíbe a ação desse camarada que está mal intencionado. Não então, só coíbe, como detecta que sim, exatamente. Como através de um módulo de governança Risk Compliance, você faz um log das ações que os colaboradores estão tomando dentro da empresa e você consegue identificar, e aí vai para a área do Lucas, você consegue identificar exatamente qual é o profissional que está fazendo a fraude. E você tem condições de agir juridicamente contra ele. Então, assim, essa colocação do Ulisses é muito feliz, muito feliz. Primeiro, se estuda o que se quer. Depois, adequa-se a ferramenta a esse estudo. Não adianta nada você comprar uma Ferrari se você não sabe dirigir nem um Fusca. Exatamente, exatamente, exatamente. Muitas vezes a gente encontra muitas barreiras nos clientes, principalmente na gestão, quando se fala em treinamento, porque isso vai significar custo, não só custo do treinamento, mas custo com o treinamento, com a parada de alguns postos, né? E eles tentam realmente evitar. Mas o que a gente tem que mostrar é o retorno sobre esse investimento, que vai minimizar a possibilidade de uma invasão, possibilidade de uma parada muito maior, que é o caso desse cliente nosso lá. Ele já assentiu em ter treinamento para toda a empresa. Um treinamento básico para todo mundo igual, e depois vem um treinamento para falar sobre necessidade de senhas um pouco mais complexas, por que tem que mudar a senha e tudo mais. A gente vai fazer um trabalho extenso com essa empresa lá em Belo Horizonte. Perfeito, muito bom. Aliás, o nosso assunto, um assunto que a gente vai trazer aqui em maio, naquela aula especial, a gente vai falar sobre treinamento. Né? Vai ser uma aula especial aí que a gente vai falar sobre treinamento. Né? O Zílio está com a mão levantada, mas eu acho que é da vez passada. Ele esqueceu de baixar a mão. Verdade. Lucas, eu queria a sua participação, meu jovem. O que você viu até agora, as suas considerações. Se você não tiver consideração, alguma pergunta que você queira fazer, algo que você não entendeu. Porque aqui, meu caro, aqui é tudo nerd. A gente começa a falar de TCP/IP, a gente começa de PX, aí tem que, de repente, tem que dar uma parada. Assim como se viu, assim como se fala o juridiquês, também se fala o tecnês. Exato, exato. Até agradecer a intervenção do Orozimbo aí, que pediu para o Ulisses traduzir para a gente. Eu até escrevi no chat, eu tinha entendido avelã, mas aí depois eu dei um Google aqui para tentar pelo menos entender qual que é a palavra escrita. O que não deixa de ser gostoso, né, Lucas? O avelã vai bem, né? Exatamente. Senhores, eu quero me desculpar porque em alguns momentos eu tive que me ausentar e perdi alguns pontos da discussão. Claro. Mas voltando ao tema proposto pelo Orozinho lá no início, a diferença B2C e B2B, B2B, B2C, eu acho que nós temos talvez uma falsa percepção de que as empresas mais afetadas seriam aquelas que lidam diretamente com o consumidor final. Eu acho até que o Orozimbo fez um comentário nesse sentido, talvez eu tenha ouvido alguma coisa nesse sentido. E aí, esquece-se da importância de conformidade com a LGPD das empresas que trabalham voltada para o espectro B2B, que não trabalha com o consumidor final. Todavia, a gente tem que lembrar de uma coisa, não é o volume de dados em si que representa o risco. O volume também representa o risco, mas a qualidade e a espécie daquele dado. Perfeito. Porque às vezes nós temos um e-commerce que trabalha com volume de dados muito grande, mas aquele e-commerce ele trabalha com dados talvez não sensíveis, né? Ele trabalha ali com o CPF do consumidor, o endereço para ele fazer a entrega,
compartilhar com a transportadora, e aí vem toda aquela questão que vocês comentaram sobre a cadeia, né? Aquele ecossistema, uma empresa compartilha com a outra, e deve exigir conformidade da empresa com a qual está compartilhando dados, até de forma contratual, tem contrato específico para tratar desse tipo de relação. Então, um e-commerce, talvez ele não tenha dados sensíveis dos consumidores finais que ele atende, mas ele tem um grande volume de dados, uma base enorme. Mas uma empresa que não trabalha com o consumidor final e ela tem os dados do funcionário dela, talvez uma empresa pequena, 20 funcionários, ela tem dados de saúde do funcionário, biometria, que o cara vai lá e marca o ponto, né? Tem leitor biométrico, e aí a gente já entra na seara dos dados sensíveis, que requer uma atenção muito grande e um nível de conformidade para evitar algum tipo de incidente. Seria apenas esse paralelo que eu queria trazer para vocês, embora acredito que já tenham tocado nesse assunto durante a discussão. Exatamente. Aquilo que a gente falou do RH, né? Enquanto, de repente, algumas, no B2C, você pulveriza, né, as suas preocupações em relação à empresa, né, sempre buscando áreas de negócios como prioridade, né? Na B2B, né, eu elenquei, foi a minha visão, né, o RH, né, que é fundamental as empresas, a qualidade, o profissionalismo, as habilidades dos funcionários das empresas B2B. Né? Geralmente a gente vê que uma qualificação um pouco melhor, né? E essa preocupação também com a área de segurança da informação. Né? Então, só assinando embaixo o que você falou, eu realmente considero as duas áreas, RH e segurança da informação. Excelente. Isso é fundamental. Uma outra informação que eu lembrei aqui, até quando vocês estavam comentando sobre compartilhamento de dados entre as empresas, né? E aí uma prática que talvez eu entenda que seja a mais segura do ponto de vista jurídico. E aí depende também de um entendimento multidisciplinar, sentar o jurídico e a tecnologia da informação para acertar qual a melhor solução. Por exemplo, tem o compartilhamento de informação de uma empresa montadora de automóveis com as empresas locais que produzem alguma peça lá para a montadora. Vamos ficar no exemplo que o Orozimbo trouxe no início da discussão. Então, o interessante não é que tenha somente o contrato prevendo essa relação e estipulando que a outra empresa que vai ter compartilhamento esteja em conformidade com a LGPD. Mas, se possível, o interessante é que o jurídico e a TI façam documentos anexos ao contrato, apontando quais os níveis de conformidade. E aí vocês vão me falar, precisa da tecnologia X, precisa de ter o programa Y, não pode ter software pirata. Vocês vão elaborar uma lista de níveis de conformidade mínimos para aquela empresa ter. Seria isso. É exatamente isso, Lucas, que tem que fazer, tá? Sentar realmente o jurídico e junto com a TI e determinar qual que é o nível de conformidade que a outra empresa precisa ter para prestar os serviços para a minha empresa, por exemplo. Entendeu? Olha, realmente o que você falou tem tudo a ver. Software pirata e tudo mais. Mas aí incita uma nova pergunta, tá? Ok, eu tenho tudo que você está me pedindo. Ele assina lá no contrato dizendo que tem tudo que você pediu. Tá? Eu sou a empresa oponente, que vou fabricar a peça. Tá? Mas, na verdade, eu tenho software pirata, não tenho antivírus, não tenho nada. Entendeu? E o meu capital social, vamos dizer que é R$80 mil. Entendeu? E aí? Ocorre um sinistro, né? uma violação, um vazamento,
sobre o ponto de vista jurídico, como é que se resolve esse problema? Já que a empresa que faz a peça final, ela pode ser imputada, mas ela não vai conseguir reparar o dano financeiro que a empresa que a contratou, né, vai sofrer como sanção. Muito interessante essa provocação. Realmente, algumas ocasiões, a empresa parceira ali, por ser uma empresa menor, ele não vai ter lastro financeiro para suportar e indenizar o dano. Agora, eu penso da seguinte forma, Dante, se a empresa que está celebrando a relação, contrato com a outra menor, que foi a causadora do dano, se ela tem um nível de conformidade adequado e se ela consegue, até pelo setor de TI dela, comprovar que a falha decorreu exclusivamente daquela outra empresa que não estava com os níveis de adequação, embora ela tenha mentido no contrato, eu entendo que existe a possibilidade de, por exemplo, a montadora sair dessa, não ter responsabilidade disso, com base no artigo, salvo engano, 43 da LGPD, que quando fala que o dano exclusivo de terceiro, deixa eu até abrir aqui o 43, que aí eu faço a leitura dele. Quando o dano é exclusivo de terceiro, a responsabilidade da empresa os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem que o dano, inciso 3º, é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Então, a empresa lá, a empresa, talvez controladora, ela vai ter que provar que a empresa que ela celebrou o contrato, a culpa é exclusiva dela. E aí, acredito que a TI tem ferramenta suficiente para gerar uma prova As ferramentas existem, tá, ô Lucas? O problema é que nem sempre elas estão implementadas, como logs de acesso e tudo mais, porque isso tem um custo para o controlador, né? Sim. E esse custo, às vezes, implica em ter contratos continuados, por recorrência e tudo mais. E aí, se houver impossibilidade do controlador provar, ele vai ser imputado, então. Vai. Responsabilidade solidária, no meu entendimento. Só um detalhezinho que eu queria colocar antes do Zilis, se você me permitir, por experiência aqui, para ajudar essa discussão também, que nós envolvemos aqui, tem acontecido com muita frequência, e isso vai aumentar substancialmente, que cada vez que eu vou ser contratado, a empresa me manda um questionário de compliance para ser respondido, e não é só ser respondido, eu tenho que provar documentalmente que eu estou habilitado a trabalhar com aquele processo que eu estou dizendo que eu sou capaz. Ótimo. Essa informação, isso não existia. Está começando a acontecer em volume mais assintoso, as empresas, antes de contratarem serviços, pedirem um questionário o último questionário de compliance que eu respondi, ele tinha 65 perguntas, onde eu tinha que respondê-las, documentando cada uma das respostas, e esse questionário se transformou de 65 em 72 respostas. Então, acho que é mais uma... E outra, extrema em relação a não só a esse questionário, como ao contrato a que você se referiu, Lucas. É o que eu disse a outra vez, a responsabilidade não é só de TI. Particularmente de TI, que vai prover os recursos, mas com a participação fundamental do jurídico, porque nós estamos tratando de uma lei, LGPD, lei. O jurídico tem que estar participando. E todas as outras áreas da empresa, seja ela financeira, seja ela comercial, seja ela de marketing, enfim. Mas essa interação inicial entre jurídico e tecnológico, ela é fundamental. E ela vem consubstanciada em cima desses documentos que eu estou falando. Aumenta substancialmente a garantia do processo.
É um bom trabalho de due diligence, né, Morelli? Tem que ser feito aí para poder ser pensado com todos os âmbitos que a companhia necessita, né? Dos processos internos com os processos externos. É um trabalho de due diligence bem criterioso e bem documentado. E vou além disso, o jurídico, ele dá o sentido do porquê você tem que adotar determinadas ferramentas. Então, se a TI quer adotar uma ferramenta, o jurídico vai dizer assim, eu preciso que seja protegido isso, isso, isso. E a TI é responsável por identificar a ferramenta que vai atender essas necessidades. Excelente. Morelli, Deixa eu fazer uma pergunta dentro disso que o Morelli falou, e para o Lucas, principalmente. Você citou, Lucas, a questão do lastro financeiro do terceiro, né? Como é que fica isso em questão de uma empresa que não tem a condição de assumir a bucha, né? Vamos dizer assim, e daquilo que ela mesma provocou. E aí, dentro disso que o Morelli falou, as empresas têm recebido largos questionários de questionamento, até com mais de 80, 90 questões, né? De compliance. De compliance, E esse ponto não seria interessante abordar dentro dessa análise de compliance do terceiro, do fornecedor, no caso? Sim, sim. As empresas, né, das quais elas estão celebrando contrato, relações e parcerias, elas certamente vão exigir níveis de compliance para outra empresa a qual ela está celebrando o contrato e está compartilhando dados. E aí é interessante que é o seguinte, se a empresa conseguir comprovar que a culpa decorre exclusivamente do terceiro, que não tinha os níveis de conformidade, e se o terceiro não tiver lastro financeiro suficiente, aí eu entendo que é uma questão que ou não vai conseguir pagar, ou vai ficar em situação péssima com negativação, enfim, vai sofrer as consequências do não pagamento de uma indenização judicial, ou pode ser uma infração administrativa, uma multa, enfim. Agora, se a empresa, e aí as duas empresas, a controladora, ela não conseguiu comprovar que a culpa é de terceiro, a responsabilidade é solidária. Se a outra não consegue arcar, ela vai arcar com toda aquela indenização. Sim. Entendeu? Sim. E aí, uma outra questão que o Morelli estava falando, interessantíssima, é que já vem casos, está se tornando uma prática comum, esses contratos preverem multas contratuais. Na hipótese da empresa, aquela que tem que comprovar os níveis de conformidade, ela, de alguma forma, mentir ali no contrato, ela viola a boa-fé contratual, é uma questão, um princípio extremamente importante dentro de um contrato, de uma relação contratual, e se ela fizer isso e, ao final, for descoberta de alguma forma, existe a possibilidade do próprio contrato prever multa. A empresa já tem uma sanção ali contratual. Mais um detalhe importante. Morelli, por favor, Morelli, a gente está no final, eu queria dar a palavra para o Luiz Roque, que não se manifestou. Por favor. Bom dia, senhores. É como o Lucas estava falando, assim, como a gente, muitas vezes eu contrato um serviço, um parceiro, um cliente de outro estado, e muitas vezes eu não tenho como auditar ele. Como é que eu vou auditar fisicamente, alegar mesmo, constatar que a empresa agiu de boa fé e realmente tem todas aquelas situações? Como o Lucas falou, multas contratuais é um ótimo jeito de se fazer isso. Era isso que eu ia falar, mas aí o Lucas já acabou respondendo. Como auditar uma empresa que está longe? Então, com multas contratuais, eu acho que já é uma forma muito boa de se auditar essa empresa, validar que ela realmente presta os serviços que ela disse. Ok, obrigado, Luiz. Ok, Morelli, você ia falar... Não, só fazer um comentário rápido. Uma outra coisa que avaliza também esses contratos é o fato de você,
Assim, a empresa não precisa divulgar isso, mas se no questionário de compliance ela for arguída com relação a isso, ela pode responder que, no meu caso, por exemplo, eu tenho um seguro contra invasões para prever alguma falha, vamos dizer, uma hipotética falha da minha ferramenta, eu estou protegendo o financeiro do meu cliente, porque eu sou solidário com ele. Então, eu acho que esse seguro dá mais credibilidade também para o processo. É lógico que eu não saio falando para os clientes que eu tenho seguro, etc. e tal, porque do jeito que é a nossa cultura, se você falar que tem seguro, o cara vai dizer o seguinte, porra, eu estou contratando uma empresa de segurança e ela precisa ter seguro, só que ele não entende que isso é a favor dele, não é contra ele. Então, a gente responde dentro do questionário de compliance, não fora. Corroborando com o que você disse, nenhuma empresa está isenta. A Microsoft acabou de seguir a longa fila da Samsung e de outras aí, acabou de ser invadida esses dias, tá? Foi vazado os códigos da Cortana, do Bing. Eu li a respeito, eu li. Foram vazados. Então, assim, ninguém literalmente está protegido. A verdade é essa. Você veja que uma grande empresa de controle de acessos americana, sediada em São Francisco, a Okta, acabou de ser divulgado agora que ela estava invadida desde janeiro e agora o grupo Lapsus comentou, já botou em mídia, que ela estava invadida desde janeiro, e é uma empresa que é baseada em MFA, proteção de MFA. Pois é. MFA, só para explicar quando o Orozimbo pergunta, né, para as pessoas, MFA é multifatores de autenticação, aonde o usuário, para entrar no ambiente, ele tem que dizer para o ambiente que é ele que está entrando. Então, ele coloca fatores de autenticação. Dante. Foi o Lapsus que invadiu a Microsoft. Sim. Dante, 10:01, fica com você agora. Vamos lá, gente. Eu vou fazer o encerramento aqui. Hoje, dia 24 de 3 de 2022. Peço autorização de todos para a publicação desse nosso grupo de estudo, né? Dessa gravação. Ok. Tá? Ok. E assim a gente encerra a gravação. Agradeço a todos. Vamos ficar mais um pouquinho agora, tá? E até quinta-feira que vem, né?